Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, 74º encontro, Mateus capítulo 22, de 1 a 14. Ouçamos nossa leitura. Jesus voltou a falar em parábola aos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo. Ele dizia: o reino do céu é como o rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: fale aos convidados que eu já preparei o banquete. Os bois e animais gordos já foram abatidos e tudo está pronto. Que venham para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro foi fazer os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e o mataram. Indignado, o rei mandou suas tropas que mataram aqueles assassinos e puseram fogo na cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereceram. Portanto, vão até as encruzilhadas dos caminhos e convidem para a festa todos os que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí alguém que não estava usando o traje de festa. Ele perguntou: amigo, como foi que você entrou aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem os pés e as mãos desse homem e o joguem fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Ouçamos então nosso comentário. Versículo 1. Jesus voltou a falar em parábolas aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Jesus continua a falar em parábolas. Os destinatários dela são chefes de sacerdotes e anciãos do povo. Não vemos como, no final do capítulo 21, que aparecem os fariseus. Agora volta Jesus sua palavra às autoridades. No capítulo 21, a parábola coloca como dono da vinha um rei, Deus, que conduz a ação. Agora o rei prepara a festa de casamento, a bodas do seu filho. Versículo 2. Ele dizia: o reino dos céus é como um rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Assim, o rei é personagem da história. No Antigo Testamento, Deus é rei do seu povo. Este rei irá dar uma festa de casamento para seu filho. Nos profetas, o casamento, as núpcias, foi usado para falar da aliança de Deus com seu povo amado e eleito. O reino dos céus vem aqui descrito como um banquete messiânico. O rei quer que muita gente venha participar da alegria do seu filho. Mas os convidados rejeitaram esse gesto de hospitalidade do rei. As bodas representam o símbolo da alegria e comunhão com Deus. O acento aqui da parábola não cai no rei, mas na recusa dos primeiros convidados. Versículo 3. Mandou seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. Comparando com a parábola dos vinhateiros homicidas,
capítulo 21, versículo 33 a 46, onde o proprietário da vinha envia seus empregados para receber os frutos. Agora a parábola do rei que convida ao casamento de seu filho envia também mensageiros, empregados, para que venham participar da festa. O rei envia então seus servos para chamar os convidados. Estes convidados são os súditos do rei, os grandes do reino. Eles devem lealdade ao rei. Não querem ir. E por isso demonstra uma atitude de rebelião. Romper com a fidelidade que os unia ao rei. Embora receberam o convite, os convidados não retribuem ao rei sua honra nem sua autoridade, envergonhando publicamente assim este rei. Versículo 4. O rei mandou outros empregados, dizendo: falem aos convidados, que eu já preparei o banquete, os bois e animais gordos já foram abatidos, e tudo está pronto. Que venham para a festa. Tudo está pronto. Esta frase expressa a extrema urgência de atender o convite. Os pratos estão quentes. Pesa nesta parábola a displicência dos convidados. O não atender o chamado, o convite para as bodas, é uma ofensa à honra do rei. O fato do banquete ser tão grande quer testemunhar a bondade generosa do rei. Os convidados vão rejeitar a bondade do rei, pois tem coisas mais importantes para fazer. Versículo 5. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outros foram fazer seus negócios. Os convidados preferem. Preferir é um verbo moral, implica escolha. O proprietário mostra que ele faz a festa e seu convite vem rejeitado. O próprio trabalho nos campos e negócios são preferíveis ao convite à festa do rei. Houve total falta de interesse, desonrando a autoridade do rei. Preferem cuidar de suas tarefas diárias. Não querem ser perturbados pelo convite que o rei lhes fez. Versículo 6. E outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Vimos total descrédito ao convite real. Total indiferença. Mas agora vemos atos de violência para com os servos do rei. A falta de interesse agora se transforma em hostilidade. Por quê? Porque os convidados se sentem molestados pelos mensageiros, e os matam sem cerimônia. A violência lembra também os profetas de Javé, que foram violentamente mortos, quando muitos ficaram indiferentes ao convite de Deus pelos profetas. Surge aqui uma violência não justificada, violência provocada pelos convidados. Eles poderiam simplesmente negar o convite. Versículo 7. Indignado, o rei mandou suas tropas que mataram aqueles assassinos e puseram fogo na cidade deles. O rei reage com uma ação punitiva. Ele envia as tropas do rei. O objetivo é eliminar assassinos, destruir cidades. Na antiguidade, a destruição de cidades, povoados, onde se mata, saqueia, queimam, eram meios de subjugar e castigar o desafiante. O fogo na cidade é a imagem do fogo do julgamento, como também vemos a destruição do templo e cidade na época de Tito,
no ano 70, que destrói Jerusalém e seu templo, com punição da cidade por parte de Deus. Assim, este versículo vai historicizar a parábola, fazendo alusão à captura de Jerusalém pelos romanos. Versículo 8. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereceram. Os líderes religiosos do povo judeu se mostram indignos do convite que o rei lhes fez, visto que os próprios convidados não se arrependem. Agora os servos devem convidar novos convidados, visto que aqueles que foram convidados em primeiro lugar rejeitaram o convite. A festa é mantida pelo rei e deve ser providenciados novos convidados. Versículo 9. Portanto, vão até as encruzilhadas, os caminhos e convidem para a festa todos os que vocês encontrarem. As encruzilhadas eram locais para atividade de mendigar. O convite agora é feito aos que estão às margens, os pobres mendigos, todos sem distinção. A encruzilhada se opõe às grandes casas, os templos, centros urbanos da elite política e religiosa. Todos os que encontrarem no caminho incluem também os pagãos, homens, mulheres das classes pobres. Versículo 10. Então os empregados saíram pelo caminho e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Agora, os novos convidados, que não eram distinguidos por diferenças de vestimentas ou posições sociais, juntam-se também bons e maus. Em lugar de Israel, que discriminou o convite, agora entra um novo povo no reino de Deus. Não é o povo puro, os santos, mas aglomerados de maus e bons que são convidados. O convite foi feito e correspondido. A entrada dos que foram convidados foi uma entrada livre. A alusão a bons e maus misturados no reino antes do juízo final pode também referir a Mateus, na parábola do joio e do trigo, capítulo 3, versículo 37 ao versículo 43, onde a boa semente cresce junto com o joio. Mas aqui melhor entender que a graça de Deus convida para a alegria do seu reino todos os homens, mas especialmente os pecadores. Versículo 11. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí alguém que não estava usando o traje de festa. Os pecadores são convidados, mas se espera que eles se convertam. O traje do batismo, da vida nova, a veste nupcial, é símbolo da fé, alegria da salvação. O convite de Deus é gratuito, mas exigente. A ausência da veste nupcial é realmente séria, pois não está preparado para a ocasião aquele que não usa a veste nupcial. Ele é um dos maus que não se comportou ou viveu de modo apropriado diante do convite do rei. O batismo faz com que se abandone às obras más e se disponha para viver a vida nova. Daí o cristão no batismo veste a veste nova,
que é Cristo, ele é revestido de Cristo. Versículo 12. Ele perguntou: amigo, como foi que você entrou aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. A veste, o traje de festa, é representação da vida convertida, repleta de boas obras. Assim, a ausência da veste nupcial reflete o fracasso para discernir e honrar a autoridade e a bondade do rei. Quem não está revestido de traje nupcial faz parte dos maus. Só assim se entende que o convidado seja tratado deste jeito. Não basta responder dizendo sim à fé cristã. O fiel deve é uma palavra que implica obrigação, deve ter realmente fidelidade de vida, uma forma nova de estar atento à vontade divina. Isto se refere ao símbolo da veste nupcial. Ele não tem desculpa, por isso se cala, não tem justificativa. Versículo 13. Então o rei disse aos que serviam: amarre os pés e as mãos desse homem e o joguem fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. A exclusão do reino dos céus é um fato negativo. Essa exclusão vem representada pela imagem das trevas, da morte. O choro é a ação do excluído em oposição da alegria da festa. Choro e ranger de dentes significa lançado à condenação eterna. O convidado, embora dentro do banquete nupcial, vem também culpado dos mesmos tipos de ofensa que as autoridades cometeram, as autoridades do reino da parábola, e sofrerão o mesmo destino. Este, então, vem jogado fora da sala. As trevas representam o lugar onde os que não se convertem se encontrarão. Significa a morte. Não haverá alegria, mas tristeza. Claro que uma forma metafórica. A morte é o nada, né? É o contrário da existência, é o não existir. Este é o castigo. É a pessoa fazer a escolha, e sua escolha não leva ao existir em Deus, mas a sua escolha leva a pessoa ao não existir. Nada. A morte para ela é o nada. Versículo 14. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Vemos o contraste entre muitos e poucos. O número dos salvos que participam do banquete não é igual ao número dos que tinham sido convidados no início. Isso não quer dizer que serão poucos os que se salvarão, não é isso. Aqui se trata de uma advertência para que se tome cuidado e empenhar em pertencer aos poucos. O mistério da graça, da eleição divina, não cabe subtrair, mas devemos, como resposta ao convite do banquete, viver de tal maneira que possamos participar da alegria da festa, isto é, ser salvos. A parábola quer expressar não só o julgamento da elite, sumos sacerdotes e anciãos do povo, em razão de terem rejeitado os propósitos do Pai em seu Filho, mas também serve para os discípulos. O discípulo que falta com a honra do convite também será excluído. O discípulo deve vestir a veste nupcial, mostrando-se fiel ao convite, mantendo a graça batismal a fim de celebrar o banquete do Rei. Esse é o nosso comentário. Que
Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.